Que bom estarmos juntos, né, na casa do Senhor, na presença do nosso Deus. Escolhemos a melhor parte, escolhemos estar, né, colocar as primeiras horas do nosso dia, da nossa semana, diante do Senhor. E eu quero ministrar com você, né, aquilo que o Senhor falou comigo. Né, não tinha nem visto um tema que estava aqui. Né, nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade. E é verdade, né? Não somos perfeitos. Vamos errar, vamos falhar, mas nós buscamos a cada dia ser melhor. Esse precisa ser o nosso objetivo e aprender com a palavra de Deus, né, aquilo que Deus deixou escrito para cada um de nós. E eu quero falar com você hoje de um dos personagens que eu gosto muito na Bíblia. Não sei se você tem algum personagem preferido na Bíblia, mas um dos personagens que eu gosto muito é José. Gosto muito de José, da história. E a gente vê que essa família não foi uma família perfeita, mas que eles foram buscando, né, ser melhor, e eles eram de verdade. Enfim, Deus tinha um plano para eles ali. E Jacó, né, antes de eu ler o primeiro versículo, Jacó, no final da vida dele, ele dá uma palavra profética para cada filho. Ele teve 11 filhos. E ele chama cada um filho e ele libera uma palavra profética para esses filhos, mostrando para cada um deles o destino, segundo o propósito de Deus, né, que Deus tinha para eles. E foram, se a gente for ler na Bíblia, foram palavras fortíssimas, que revelava ali divinamente, né, foi projetado o que eles realizaram e o que eles realizariam ainda, né, na vida deles. E quando ele orou por José, quando ele chama José, ele teve a seguinte percepção profética. Eu quero ler com você, mas depois você pode ver todos eles em Gênesis 49. Mas o versículo 22, olha o que ele diz para José. Ele fala o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Essa foi a liberação profética de Jacó sobre José. E se a gente for ver, o nome José significa ele acrescentará, que está ligado à frutificação. E se a gente for ver a história de José, né, Raquel era estéril, e quando ela engravida de José, ela deu esse nome a José para que, profeticamente ali, ela estava dizendo: eu quero ter mais filhos. E ela teve o seu segundo filho também. E nesse momento dessa liberação profética, certamente eu acredito que Jacó lembrou de como José foi abençoado pela sua mãe, como ele era querido, quando ele era especial, né? Ele tinha uma missão ali de frutificar, abrir caminho para toda aquela família. E se a gente for ver a história, José era o filho preferido de Jacó, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A gente, como pais, a gente fala que não tem filhos preferidos, mas na Bíblia está dizendo que Jacó amava José. Então, tem as suas questões. Então, seu nome ali, o nome de José revelava a missão dele. E às vésperas da sua morte, Jacó chama cada um dos filhos, chama José e traz a memória dele. Meu filho, lembre-se do seu destino. Lembre-se do seu propósito. Lembre-se por que você nasceu. Lembre-se por que você foi projetado, né? O que você foi projetado por Deus na sua vida, nas gerações posteriores. Não era só para a vida dele, mas era para as próximas gerações. E isso serve para cada um de nós. Quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos realmente ao Senhor, Ele nos dá, Ele
coloca um selo na nossa vida, Ele nos dá uma missão, Ele nos dá um propósito, Ele nos mostra um destino, aonde nós vamos chegar, onde nós vamos alcançar, né? E isso tudo para a nossa família, não é para parar na minha vida, mas é para toda a nossa família, todos os dias. Então, Jacó, ele teve 11 filhos. E é interessante, se a gente for ver, mas foram 12 tribos de Jacó. Ele teve 11 filhos, mas ele, né, teve 12 tribos. E a gente vê na história, nós vamos voltar um pouquinho no versículo 48, capítulo 48, desculpa. Eu acho que eu passei para eles, né? Do 3 ao 6. Olha o que diz. Vai projetar? Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu o farei fértil e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei a esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Você imagina só, Jacó chegou para José e falou assim: olha, você não terá uma tribo no seu nome. E os seus 2 filhos serão meus agora. E a gente vê na história, na Bíblia, que José não fez questão de posição, não fez questão de ter o nome dele ou não ali nas tribos. Ele abriu mão, ele aceitou a palavra do seu pai, a palavra de Deus, e ele abriu mão. A missão dele era tão grande que ele não brigou por título, ele não brigou por... o pastor Walsh estava falando esses dias, né, sobre... As pessoas fazem tanta questão de um PR na frente do nome, de um DC, né, um diácono, de um DR de doutor. José, ele não fez questão disso, né? Deus tinha um plano maior, Deus tinha muitas coisas para realizar na vida dele. E o que eu acho mais interessante, né, ele cedeu a sua posição de filho ali, nas tribos, para os 2 filhos dele. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que quando Jacó fala com ele, ele troca a ordem do nome dos filhos. E naquela época, o primogênito, gente, era o cara. Ele tinha os direitos, o filho primogênito tinha os direitos especiais. Né? Então, mas aqui, Manassés era o primogênito, mas quando Jacó fala, ele fala Efraim e Manassés. Ele não fala Manassés e Efraim. E havia uma razão para isso, para a gente entender, né, Manassés recebeu o nome de Manassés, né, porque significa sofrimento. Após aquele período de sofrimento ali, Manassés significa esquecimento. José queria esquecer aquele tempo difícil que ele passou. Ele queria esquecer, porque no período de sofrimento, José vai e casa com Asenate, né? Ele teve os 2 filhos, começou a escrever a história da família deles, nasce Manassés. E Jacó troca a ordem. Efraim significa próspero, fértil, aquele que multiplica. Então, ao colocar o nome Efraim antes de Manassés, Jacó estava profeticamente substituindo o esquecimento, aquele momento de dor, por prosperidade. Um tempo novo, um tempo de frutificação.
E isso é uma lição poderosa para as nossas vidas. Ontem tivemos um momento maravilhoso aqui, um seminário maravilhoso com o Washington Rangel e a bispa, né, Amélia. Eu participei online, mas foi maravilhoso. E a gente viu a importância de superar, de resolver, de perdoar. Tudo isso para que a gente realmente tenha uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida fértil. Então, isso é muito importante. Nós só iremos prosperar, frutificar, se tivermos a capacidade de resolver, né, de esquecer o passado e olhar para frente. Nós temos que resolver, nós só vamos viver essa vida plena de Deus na nossa vida, se nós conseguirmos fazer isso. E é um desafio. Quem participou do seminário ontem sabe. Perdão, uma palavra tão pequena e tão fácil de falar. Mas de colocar em prática, nós sabemos que é difícil. Na hora do vamos ver, nós sabemos que é difícil. Mas é uma decisão que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos fazer. Então, nós precisamos entender isso. Prosperidade é fruto de perdão. É resultado de frutificação. Então, assim, nós precisamos viver isso. José, ele abriu mão do direito dele. Ele abriu mão dessa participação da linhagem de Israel, a pedido do seu pai. Seu pai chegou e falou com ele. Ele, a pedido do seu pai, ele abriu mão. Ele não estava preocupado com o nome, ele não estava preocupado com posição, ele não estava preocupado o que ia acontecer, mas ele estava preocupado de realizar o chamado dele, ser bênção e ser frutífero. Quando ele falou que os ramos iam se estender pelos muros. Gente, o nosso foco, o nosso objetivo como cristãos precisa ser crescer, expandir, frutificar. Amém? Aonde nós estivermos, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Eu vou ler Gênesis 49, vamos voltar para o 49, o versículo 22 novamente e o 23. Que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Gente, esse versículo é a chave para a gente. Por que José era frutífero? Porque ele cumpriu o propósito dele? Porque ele descobriu a verdadeira fonte. Olha o que diz, ele é um ramo frutífero, mas ele não é só um ramo frutífero junto à fonte. Eu e você, nós temos uma fonte que é o Senhor, e nós precisamos estar ali. Sabe, José passou por momentos muito difíceis na vida dele, desde da adolescência, né, daquelas que tinha os problemas familiares, tinha aquelas questões todas, os irmãos odiavam ele. Mas ele tinha um segredo, ele estava plantado junto às fontes. E eu lembro que a Alessandra, no Mulheres Enraizadas, ela estava falando sobre as estações, e ela falou sobre o inverno, e eu acredito que nos invernos da vida de José, as raízes dele estavam sendo fortalecidas. E na nossa vida, no inverno da nossa vida, as nossas raízes precisam ser fortalecidas. E elas vai entrando, vai ficando mais profunda no solo, junto à fonte que é o Senhor. E quando a Bíblia fala que os flecheiros lhe dão amargura, queridos, quem eram esses flecheiros? Seus próprios irmãos. Dentro da sua própria casa. Dentro do seu âmbito familiar, José viveu o pior período da vida dele. De amargura, de aborrecimento, quando seus irmãos começaram a planejar vender, começaram a planejar, aí jogaram no poço.
ele foi vendido lá. Gente, imagine você nessa história. Às vezes eu paro e eu começo e falo, gente, eu acho que eu não sei o que eu faria. Ele tinha um plano. E interessante que em um determinado momento, José até fala, no momento que ele encontra com os irmãos, ele até fala, olha, não se preocupe, não foi vocês que fizeram isso comigo, foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse para que eu chegasse até aqui. Mas durante todo o processo, será que nós nos manteríamos firmes junto à fonte? E esse é o nosso desafio. Nos momentos de dificuldades, nós nos agarrarmos com os planos e com o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe? Isso aconteceu com José porque ele era frutífero. Ele tinha uma palavra de bênção liberada sobre a vida dele. Assim como você tem, assim como eu tenho, uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. E ele estava firme. Existe um ditado antigo que diz, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, isso tudo aconteceu com José porque tinha um plano, tinha um propósito. E José não permitiu que as crises destruíssem a sua relação de confiança com o Senhor. E umas coisas que eu aprendo, né? Ele não permitiu que as lutas colocasse uma voz mais alta do que a voz da esperança no coração dele. Gente, imagina tudo que ele enfrentou. Ele é vendido pelos irmãos, aí ele se torna um escravo, ele vai trabalhar na casa de um cara, e ele se torna um cara na casa desse homem, de Potifar, e ali a mulher daquele homem tenta seduzi-lo, tenta agarrar ele à força, ele, um jovem, foge, vai ser preso e passa tantos anos na prisão. Mas ele não permitiu que essas vozes de lutas, de dores, de sofrimento calassem, né, a voz da esperança que havia no coração dele. Ele não permitiu que a inveja e a maldade dos homens apagasse a virtude daquilo que Deus tinha colocado na sua alma. Ele não permitiu. E nós precisamos fazer isso. Eu sei que não é fácil. É algo muito difícil, porque geralmente as maldades das pessoas criam resistência no nosso coração. O pastor Washington estava falando, acho que ele citou alguma coisa, fulano tira o pior de mim. E às vezes acontecem situações que extraem o pior da nossa vida. Mas nós precisamos parar um pouco, olhar para dentro de nós. Nós precisamos entender e perceber que são poucas pessoas que são feridas e continuam íntegras. Bondosos, amorosos, perdoadores. Mas esse é o nosso desafio. Nós vamos ser feridos, maltratados, e nós vamos estar tão junto à fonte do nosso Senhor que Ele vai nos curar, que Ele vai nos ajudar a ser melhor. Porque, assim, gente, eu era um tipo de pessoa, antes de Jesus, eu era vingativa. Mas eu era aquela vingativa calma, assim, sabe? Tipo assim, vai esperar. Eu esperava a hora. Não tem uma frasezinha que as pessoas dizem, a vingança é um prato que se come frio. Eu falei assim, a pessoa fez isso comigo, eu não brigava, não. Mas uma hora eu vou ter a minha oportunidade de dar o troco. E muitas vezes as pessoas começam agindo assim. E José, se a gente for ver a história dele, se ele pensasse dessa forma, ele teve todas as oportunidades para agir da mesma forma que os irmãos fizeram com ele. Uma vez assistindo um filmezinho de José, e no momento que os irmãos chegam no Egito, porque estavam a ponto de morrerem de fome, não tinha mais comida,
e que ele reconhece os irmãos não reconhecem ele, gente, incrível isso, né? Os irmãos não reconhecem ele, e ele reconhece, na hora que ele vê os irmãos, ele manda chamar, e ele vê os irmãos todos ali na frente dele, ele sai para um lugar, e ele grita, e ele chora, depois ele volta pleno, e resolve ali, se revela quem é. Eu fico imaginando o coração desses irmãos, agora ele vai matar a gente. O cara é o governador desse lugar, ele vai matar a gente. Mas José, ele age completamente diferente. Nós precisamos ser como uma árvore que se chama sândalo, que quando ela é ferida ou cortada, ela exala perfume e não mau cheiro. Porque, às vezes, quando nós somos feridos ou cortados, tudo que está morto dentro da gente, tudo de ruim que está guardado dentro da gente, exala um perfume muito ruim. Mas o sândalo, quando ele é cortado, ele exala um bom perfume. A Bíblia diz que os flecheiros tentaram fazer com que a vida de José fosse de dor, de sofrimento, de angústia, mas não conseguiram. Não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque José estava ligado à fonte, que é Deus. E os galhos dele se estenderam sobre os muros. José saiu da cidade dele, foi para o Egito, se tornou o segundo homem mais poderoso daquele lugar. Porque Deus o colocou naquele lugar. Ele saiu, esse muro simboliza a família, ele foi além. Os galhos da vida de José foi além da sua família. E nós precisamos viver assim. José viveu no Egito ao lado das pessoas mais poderosas daquela terra. E ele era um ex-escravo hebreu, que chegou, né, ele chegou ali como um escravo. Mas ele estava à fonte. Os galhos dele saíram do limite natural da sua casa e se estenderam até o Egito. Um homem plantado ali, junto à fonte, que é o Senhor. E esse é o segredo da nossa vida. Nós precisamos estar plantados nessa fonte que está disponível para cada um de nós. Queridos, se nós não estivermos plantados nessa fonte, e essa fonte que adoça a nossa vida, é essa fonte que nos cura, é essa fonte que nos restaura, quando as circunstâncias externas vierem, nós caímos. Nós somos derrotados, nós somos derrubados. Então, nós precisamos estar plantados a essa fonte. Se nós perdermos o contato com essa fonte, nós nos tornaremos pessoas amargas diante dos sofrimentos da vida. Porque não é só porque nós estamos na igreja, nós servimos a Deus, que só vai ter coisa boa. Se falaram isso para você, mentiram. Se falaram para você que era para você vir para Jesus, para você vir para a igreja, que a sua vida seria um mar de rosas, te enganaram. Nós passamos por lutas, nós passamos por sofrimentos. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu estou plantado nessa fonte, queridos, em Deus, nós vamos vencer as dificuldades que aparecem sobre as nossas vidas. E vão ter dias, vão ter versículos que a gente vai ler e vai falar assim, não é possível. Quer ver? Eu vou ler um para você, 2 Coríntios 12, 10. Olha o que Paulo fala para a gente naquele dia que a gente está difícil. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Por que é forte? Porque nós estamos plantados à fonte. Por mais que estejamos passando por tudo isso, se eu estou com as minhas raízes ali na fonte que é o Senhor, queridos,
nós somos fortes? Porque Ele é forte. E Ele nos fortalece a cada dia. Há tempo que nós enfrentamos as maiores dificuldades da nossa vida, batalhas, experimentamos situações complicadas, mas é nesse dia que Ele está dizendo, se você está firme, por mais que você está fraco, é nesse dia que nós estamos fortes. É nesse dia. Isso por quê? Porque Deus nos chamou para uma posição, para um propósito. Ele tornará o nosso braço ativo. Nós lemos aqui que os flecheiros lhe darão amargura, né? Estava falando ali para José. Mas olha o versículo 24 e o versículo 25. No seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios do ventre. Gente, olha só, a nossa missão, o que Deus espera de mim e de você? Segura o arco. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele, segura o arco. Mantenha o seu braço ativo. Ele está dizendo, segura o arco. Mas quem te dá força para segurar o arco? Deus. Não é na nossa força, não é do jeito que eu acho que vai ser. Não, é Deus que segura e é Ele que me dá força para isso. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, queridos, o nosso espírito se renovará a cada dia. A cada dia. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. E às vezes uma noite parece um mês, 2 meses, 5 dias. Mas a alegria vem ao amanhecer. Nós temos essa palavra profética sobre as nossas vidas. Nós somos hoje, queridos, como José. Nós damos frutos em meio às dores. Nós damos frutos em meio aos limites da vida. Deus, Ele quer que a gente passe por cima dos muros naturais. E que a gente vença. Né? Que a gente resista aos sofrimentos. Que a gente enfrente tudo isso. Enfrente as dificuldades deste mundo. Em Deus. Com a ajuda de Deus. Firmes em Deus. Queridos, a nossa força, nós não vamos conseguir. Do nosso jeito, nós não vamos conseguir. Nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. Por quê? Porque Deus nos criou e Ele estabeleceu para cada um de nós, para que nós venhamos progredir sempre. Para ir além. Por isso que o nosso objetivo é ser como Cristo. Nós somos pequenos cristos aqui nessa terra. E cada dia, nós como cristãos, nós vamos progredindo e o nosso objetivo é se tornar mais parecido com Jesus a cada dia. Mas para isso, eu preciso progredir sempre. Eu não posso parar. Eu não posso desistir. Eu não posso parar diante da primeira dificuldade que se apresentar diante de mim. Eu preciso avançar. Eu preciso continuar. Por quê? Porque Deus está falando comigo. Segura o arco. E eu vou te dar força para isso. Eu vou sustentar o seu braço para isso. E quantas coisas nós estamos enfrentando nesses dias. Mas o Senhor deixou essa palavra para cada um de nós hoje. Permaneça firme. Segura o arco. Eu estou com você. O Todo-Poderoso está te sustentando. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.